Saudações em Cristo Jesus. Estamos de volta com o auxílio bíblico para a escola dominical, lição de número 3, cujo tema é justificação, somente pela fé em Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos. A lição de hoje trata a respeito de uma das doutrinas mais importantes apresentada pelo apóstolo Paulo na sua epístola aos Romanos, que é a justificação pela fé. É importante saber que ninguém pode ter justificação diante de Deus pela lei ou pelas obras da carne. O caminho da justificação, segundo o apóstolo Paulo, é somente pela fé na obra expiatória de Jesus Cristo, nosso Salvador. Paulo nos mostra que Cristo é o único caminho para que os judeus e gentios sejam absolvidos da penalidade do pecado. E por esta razão, de uma maneira sábia, Paulo utiliza o exemplo do patriarca Abraão para desfazer aquela ideia de que os judeus tinham de que a aceitação de Deus era obtida mediante as obras da lei. Na nova aliança, tudo o que recebemos da parte do Senhor, inclusive a salvação, é decorrente única e exclusivamente da graça de Deus. A primeira fase da experiência da salvação, com frequência, é chamada justificação. O termo refere-se à absolvição da punição do pecado que Deus concede aos que têm fé em Cristo Jesus. Romanos capítulo 3, versículo 26. O substantivo dikaioses, que ocorre apenas 2 vezes no Novo Testamento e que estão registrados exatamente na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 4, versículo 25 e também capítulo 5, versículo 18. Diante disto, nós veremos o que verdadeiramente é a justificação. O termo justificação se refere à ação que nos torna justos perante Deus. O termo neotestamentário para justiça surge do substantivo grego de dikaios, que é dikaiosiné, que refere-se à retidão moral de Deus, aquela justiça que tem em Deus a sua origem, seu sustento, e na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, sua exemplificação suprema. Esse termo grego, dikaiosiné, é a perfeição moral que Deus exibe em todas as suas ações e em tudo que Ele é. E a perfeição moral que aqueles que foram criados à imagem de Deus também devem possuir. Ou seja, essa é a justiça que a humanidade perdeu no Éden. É a justiça pela restauração da humanidade caída, pela qual Deus recebeu a morte de Cristo como um sacrifício expiador, e é a justiça sem a qual ninguém, de acordo com Mateus 5,20, ninguém entrará no reino dos céus. Sendo assim, a restauração dessa justiça é um elemento vital da salvação. Cada indivíduo precisa ser inocentado dos seus pecados e se tornar justo perante Deus.
importante ressaltar nesta lição que existe uma diferença entre a teologia católica e a teologia protestante, a linha do qual seguimos, em relação à justificação. Embora para ambas a justificação é necessária, pois sem justificação não há salvação, existe uma divergência muito grande em relação a isto, pois a teologia católica, para ela, a justificação é um processo pela qual o homem, com auxílio divino, gradualmente se torna justo e merecedor da vida eterna, enquanto que na teologia protestante, a justificação é uma ação singular, unicamente divina, pela qual o pecador é declarado justo, independentemente de quais sejam os seus atos. Vejamos isso com detalhes, provando biblicamente. Na teologia católica, a justificação é um processo, uma longa colaboração entre Deus e o homem, que resulta de forma gradual na transformação do ser humano de criatura pecadora a um ser moralmente perfeito. Essa justificação, segundo a teologia católica, se dá em duas etapas principais. A primeira etapa é a justificação inicial que uma pessoa recebe no momento do seu batismo. O batismo é o sacramento inicial pela qual a pessoa é purificada de seus pecados, liberta do poder de Satanás e iniciada numa nova vida com Cristo. Na segunda etapa de justificação, resulta da colaboração do homem com Deus no decorrer de sua vida. Ou seja, de acordo com a teologia católica, o homem, ao resistir ao pecado, ao receber os sacramentos, ao ser santificado pela ação do Espírito Santo, ele recebe uma gradual infusão da justiça de Deus em sua vida. Ou seja, ele vai, pouco a pouco, se tornando de fato justo, um ser livre do poder do pecado, que reflete a glória de Deus. A justificação é, em outras palavras, segundo a teologia católica, um componente do processo de santificação. À medida que o homem se torna santo, ele vai se tornando justo. Essa justificação pode ser perdida se o cristão cometer um pecado mortal, e deverá ser readquirida por meio do sacramento da penitência, ou seja, pela confissão, e após a morte, o cristão é purificado do seu pecado restante no purgatório e é julgado por Deus, que após avaliar as suas obras, determina se ele é justo, ou seja, se a alma for de fato justa e sem pecado, então Deus a declarará justa e a alma receberá justificação permanente. Aqui incorre um perigo, pois a consequência necessária dessa ideia é que a salvação só é verdadeiramente segura após a morte. Somente aqueles que alcançarem a justiça exigida por Deus é que serão salvos. Mas e a teologia protestante? Vejamos, segundo a Bíblia. Na teologia protestante, a justificação não é um processo no qual o homem trabalha com Deus para se tornar realmente justo e merecedor da vida eterna. Mas é um evento pelo qual Deus imputa ao ser humano a justiça de Jesus Cristo e oficialmente declara que o pecador é agora justo, inocente de todo pecado, independentemente de qual seja a sua condição. Segundo a teologia protestante, a justificação não é uma conquista gradual por parte do ser humano, mas é um ato único que ocorre no momento da conversão. O homem não é declarado justo
por conta de qualquer justiça que ele tenha alcançado através das obras no decorrer da sua vida, com ou sem a ajuda divina. Ao invés disso, Deus ignora qualquer justiça que o pecador tenha ou não tenha, ignora qualquer pecado que o pecador tenha cometido e leva em consideração unicamente a justiça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na teologia católica, o homem é justificado por sua própria justiça, que ele alcança no decorrer de toda a sua vida. Mas aqui não, na teologia protestante, o homem é justificado com justiça alheia, isto é, o homem é considerado inocente de todo o pecado com base na vida absolutamente justa e morte expiatória de nosso Senhor Jesus Cristo. A ideia de justiça imputada, que é vital para a concepção protestante de justificação, está fundamentada em dois princípios. Quais são eles? Primeiro, que o homem não pode, de maneira nenhuma, alcançar a salvação por si mesmo, e que por isso qualquer justiça que ela alcance, e por maior que seja, é inútil para salvá-lo. Isaías capítulo 64, versículo 6, diz assim: mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia, e todos nós caímos como uma folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Segundo princípio, que em sua função como mediador e sacerdote, o nosso Senhor Jesus Cristo nos representa perfeitamente na presença do Pai, tendo oferecido a Ele um sacrifício perfeito pelos nossos pecados. É como o apóstolo Paulo escreveu na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 21, dizendo assim: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nós tornássemos justiça de Deus. Nosso pecado foi punido em Cristo, e por isso, ao nos justificar, Deus não olha para o miserável pecador, e sim para aquele que morreu em seu lugar. Glória a Deus. Nunca somos merecedores da salvação em Jesus Cristo. A justificação por nossos pecados nos é dada livremente, sem que façamos nada para conquistá-la, pois Deus acredita justiça independente de obras. Romanos capítulo 4, versículo 6. Deus acredita a justiça de Cristo a nós, ou seja, Deus considera a justiça de Cristo como se fosse a nossa. Glória a Deus. Deus oficialmente decreta que somos justos, não porque alcançamos justiça por nós mesmos, mas porque Jesus oferece sua própria justiça em nosso lugar. E esse ato divino pelo qual somos considerados justos aos olhos de Deus se dá exatamente por meio da fé. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 1 a 3, ele diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O apóstolo Paulo disse:
Tendo, pois, sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Mediante isto, a pergunta é: por que Deus escolheu a fé como instrumento pelo qual somos justificados? O motivo pelo qual Deus apontou a fé como caminho para a justificação é para que ninguém pensasse que a salvação poderia ser recebida por obras. Veja o que Paulo diz em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A justificação pela fé é uma doutrina importante, porque ela nos alivia das tentativas inúteis de conseguir a salvação por nós mesmos e nos conduz a depositar toda a nossa confiança em Cristo Jesus. Muito mais que isso, a fé nos leva à justificação, porque ela nos une a Cristo. E unidos a Cristo pela fé, recebemos de Deus a justificação e todas as bênçãos da salvação. Por esta razão, o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios dizendo: oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de cada um de vocês, mediante a fé. E é por esta razão que também João escreveu em sua primeira epístola, dizendo: quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. A fé no Evangelho, naquilo que ouvimos desde o princípio, nos mantém ligados a Cristo, de forma que nós estamos nele e ele também está em nós. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 3, versículos 26 a 29, ele diz assim: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois o que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Glória a Deus. A união com Cristo resulta da nossa fé, de permitirmos que Cristo habite em nós, de nos ligarmos a Cristo e nele também permanecermos. Leia João capítulo 15, verso 7, Apocalipse capítulo 3, verso 20. Uma vez unidos a Cristo, a sua morte se torna a morte do velho homem. Sua vida ressurreta se torna a nossa vida nele. A promessa de nossa ressurreição e a sua justiça se aplica a nós, revestidos de Cristo, ligados indissoluvelmente a ele. A sua justiça encobre todos os nossos pecados e todas as promessas e bênçãos confiadas por Deus a ele se tornam nossas. Assim sendo, usando o batismo, que é o sinal público de nossa fé e nossa vida com Cristo ou em Cristo, como símbolo desta união com Cristo em sua morte e ressurreição e de libertação do pecado que recebemos através dela. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 6, os versículos 3 a 10,
ele disse: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos também com ele, que com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todos, mas vivendo, vive para Deus. Se este vídeo tem edificado a sua vida e tem contribuído para o seu crescimento espiritual, não deixe de dar um like abaixo deste vídeo e não deixe de compartilhar pelas redes sociais, levando a mensagem de Cristo a todos os povos. E lembre-se, a justificação por méritos se baseia nas obras do homem para obter a sua salvação. Mas a justificação por graça baseia-se sobre o princípio da fé. Que Deus te abençoe e até a próxima.